Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer alguma coisa diferente. Então aqui na nossa clínica e nas nossas mídias a gente está sempre tentando inovar de alguma forma. E hoje a gente vai tentar fazer uma inovação falando a respeito. Então estou eu aqui, eu com grande prazer, com a doutora Ana Karina, que ela é psiquiatra, ela é psicoterapeuta aqui da nossa clínica. Então nós vamos daquele quadro do Pergunta para o seu andrologista. Então, a ideia de hoje é a gente trazer as perguntas que foram feitas lá no Instagram, trazer aqui pro YouTube, para essa nossa nova plataforma. Então, a ideia de hoje é a gente pegar aquelas perguntinhas que apareceram na nossa caixa de perguntas e a gente poder responder por aqui também pelo Instagram e pelo YouTube. Vamos fazer aqui um teste. Então, tentei deixar os dois aí juntos. Vamos lá. Isso, vamos lá. Então, Ana, eu vou ver aqui as perguntas que chegaram para a gente da cirurgia da vasectomia. Então, a cirurgia da vasectomia, pessoal, é uma cirurgia que ela é feita, então é uma cirurgia que é uma contracepção definitiva. Então, naqueles casais que já têm uma prole definida, que não têm mais vontade de ter filhos, então eles podem optar pelo procedimento da vasectomia. E esse procedimento da vasectomia é feito uma cirurgia onde a gente interrompe de modo definitivo a passagem dos espermatozoides do testículo em direção à próstata. E dessa forma, então, é só interrompido, o homem continua ejaculando, continua tendo prazer, tudo igual, a única coisa é que dentro do ejaculado não existem mais os espermatozoides. E um dos pré-requisitos costuma ser aí ter a sua prole constituída, que habitualmente, então, o paciente tem lá que tem um filho, 2 filhos, né? Entretanto, existem aqueles casais, né, que optam por não ter filhos, né? E é uma coisa que eu queria discutir aqui, então, é possível, né, sim, desde que a pessoa tenha mais do que 25 anos e que tenha tomado essa decisão. E eu queria ver com a Ana Karina, Ana, como é que funciona a questão da tomada da decisão do casal, nesse sentido de não ter mais filhos, digamos assim. Hoje em dia, pelo que você observa, existem muitos casais que não têm vontade de ter filhos, e uma outra coisa que eu queria que você discutisse, porque frequentemente quando a gente vai fazer uma vasectomia num casal que não tem filhos, a gente costuma pedir uma avaliação da parte psicológica e psiquiátrica, para ver se esse casal realmente está certo do que ele quer fazer, e de que realmente essa decisão é uma decisão definitiva, né? Então, assim, acho que hoje, cada vez mais, né, Gustavo, você também deve receber aí no teu consultório pessoas com esse interesse, vamos dizer assim, né, de fazer um procedimento que é definitivo. Claro, existe possibilidade de reversão, você pode comentar depois sobre isso também, mas a princípio é uma opção definitiva para não ter prole, né? E é uma avaliação bem difícil da gente fazer também, porque às vezes naquele momento, aquele casal realmente está decidido a não ter filhos, né? É uma decisão que a gente tomou, a gente tem uma outra escolha de vida, a gente tem, né, pretensões diferentes, nunca fez parte do desejo tanto de uma parte quanto da outra do casal de ter filhos. Então às vezes é um casal que gosta de viajar, que tem alguns interesses que os filhos não se encaixam dentro dessas expectativas, e o casal está muito certo disso, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas, então às vezes naquele momento o casal está certo que não quer mais, e coisas acontecem na vida desse casal que de repente em um determinado momento eles mudam de ideia. E tem como a gente prever isso numa avaliação psicológica, o que a vida vai preparar para as pessoas no futuro? É impossível, né? Às vezes o casal se separa, né? A pessoa casa com uma outra pessoa e dentro desse novo contexto o desejo da paternidade surge, que não tinha num outro relacionamento. Então, assim, acho que essa conversa, quando ela acontece, em primeiro lugar, da gente avaliar se tem algum transtorno psiquiátrico que realmente aí sim é impeditivo de liberar que esse paciente faça, ou às vezes é até uma indicação que o paciente faça, né? Então, dependendo do quadro clínico do paciente, é até interessante que ele realmente não tenha a possibilidade de ter filhos.
Mas se a gente elimina essas questões, é muito mais uma conversa que você vai ter com o casal, né, de orientação, de expor realmente que é um método definitivo, que pode ser, se algum dia mudem de ideia, que consiga ou não fazer uma reversão, né, que existem outras alternativas não definitivas que o casal pode optar. Então, eu acho que é muito mais uma conversa, uma orientação, do que a gente conseguir definir se realmente aquela pessoa, aquele casal está certo dessa decisão. E hoje a gente recebe também homens pedindo, interessados em fazer a vasectomia, que sequer estão no relacionamento, né? Você também com certeza recebe vários pacientes dentro desse perfil, pacientes que não são casados, que não estão no relacionamento, que são jovens, bem jovens, às vezes vêm com esse interesse, já querendo fazer uma coisa definitiva no momento de vida que talvez ainda nem teve as experiências necessárias para estar realmente certo dessa decisão. Nessas situações especiais aí que a gente então se depara com esses casais que não têm um plano de prole, né, que querem ser submetidos a uma contracepção definitiva, entretanto não tem prole, a gente acaba pedindo essa avaliação com dois objetivos. O primeiro objetivo, isso que a Ana muito bem colocou, de que vê se esse casal, se ele realmente está certo dessa decisão, né? E o segundo objetivo, principalmente ver se esse homem, se ele não está sofrendo nenhum tipo de pressão psicológica, e ver se esse homem, se ele está dentro das suas faculdades mentais, digamos assim, né? Sim. Porque, assim, existem situações onde as pessoas tomam decisões, e decisões sérias na vida, que eles não estão dentro das suas faculdades mentais normais, né? O paciente está sofrendo um problema psicológico, um problema psiquiátrico, que leva ele a tomar uma decisão que ele habitualmente não tomaria. Então, existe esse cuidado de a gente pedir a avaliação do psiquiatra nesses casos, né? E se esse homem realmente está dentro das suas faculdades mentais normais e se ele realmente está em condições de tomar aquela decisão. Então, essa foi a primeira questão que a gente abordou. Vamos para a nossa segunda questão. Aqui já é uma pergunta na seara médica e na seara psicológica, né? Então, se nosso seguidor colocou aqui, ejaculação precoce tem tratamento com medicação? Então, a ejaculação precoce é uma ejaculação que ela acontece num período de tempo mais curto do que desejado. Então, a ejaculação precoce, ela tem algumas classificações. Então, existe a ejaculação precoce primária, que é onde o homem ele nunca conseguiu ejacular num tempo satisfatório, né? Então, desde o começo das suas atividades sexuais, ele teve essa ejaculação mais rápida. Existe a ejaculação secundária, que é na qual ele já conseguiu algum controle em alguma época da vida, entretanto, em algum período para cá, ele está tendo a dificuldade. Ejaculação precoce primária, habitualmente, a gente considera menos do que 1 minuto, secundária, habitualmente, menos do que 3 minutos, e existem aquelas ejaculações precoces subjetivas, onde o tempo ele não importa, muito o que importa é a insatisfação do casal, né? Do ponto de vista psicológico, Ana, dessas classificações, você tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que é mais ou menos isso que você colocou. É difícil da gente quantificar isso também. Eu brinco com os pacientes que ninguém, na hora de ter relação, pega um cronômetro, né? Isso é verdade. Cronometrando o tempo. Quando a gente pergunta, às vezes os pacientes falam assim, não sei. Não, mas qual que é a tua sensação? O que a gente mais acaba levando em conta, realmente, é a insatisfação. É o paciente vir se queixando de que tanto ele quanto a parceria sentem que ficou a desejar, né? Que precisaria de mais tempo para que ambos se sentissem satisfeitos com a relação. Eu sempre falo que aquele paciente que tem uma ejaculação precoce grave, a gente não gera dúvida no diagnóstico, né? Aquele paciente que vai chegar falando que ejaculou antes mesmo de penetrar, ou assim que se aproxima da entrada da vagina, ou logo que penetra, fazendo 2 ou 3 movimentos, já acaba ejaculando. Então, esse paciente, ele não gera nenhuma dúvida diagnóstica, né? Mas tem vários pacientes, e talvez seja até a maioria deles, pelo menos no meu viés, daquilo que eu recebo no consultório, onde esse tempo ele é um pouco mais subjetivo, né? Muitos passam de 1 minuto, mas a sensação de insatisfação é muito grande. Então, é muito mais em cima disso que a gente vai acabar
né, se baseando para ajudar o paciente e trazer alívio aí para esse sofrimento. A pergunta desse nosso seguidor foi a respeito do tratamento da ejaculação precoce. A gente sabe, né, Ana, que o tratamento da ejaculação precoce tem 2 pontos principais, que são os pontos com medicação, né, e o tratamento com psicoterapia. Existem algumas situações orgânicas que podem levar também a essa condição, mas elas são condições bastante raras, né? Você como psiquiatra, a tua formação de psiquiatria, você acaba entendendo bastante dessa parte dessa farmacologia dos antidepressivos, né? Aqui, então ele fez uma pergunta se tem tratamento com a medicação. Quais são as medicações mais adequadas que a gente pode usar nessa situação para o tratamento da ejaculação precoce? Uhum. Então, entrando um pouquinho também no que você comentou, Gustavo, da primária, que são aqueles pacientes que sofrem com isso desde o início da vida sexual, e do secundário, aquele paciente que tinha um controle ejaculatório e de repente ele perde isso. A gente sabe que a maior parte dos pacientes, em torno de 75%, são primários, né? Então, são pacientes que ao longo da vida tiveram dificuldade para ter esse controle, e muitas vezes eles não têm nem essa referência do que é conseguir controlar, né? É verdade. Esses pacientes têm indicação tanto da terapia sexual quanto do uso do medicamento, né? Já os secundários, que são esses pacientes que têm essa referência, né, que conseguiam ter esse controle, muitas vezes a gente não vai acabar utilizando medicação e vai partir mais para a parte dos exercícios e das técnicas aplicadas dentro da terapia sexual. Bom, então se a gente for pensar nas medicações, as medicações utilizadas são da família dos antidepressivos, porque eles têm um efeito colateral que é retardar o reflexo ejaculatório. Por que a gente fala reflexo ejaculatório? Porque o orgasmo é um reflexo, como vários outros reflexos que a gente tem no nosso corpo, né? Então, uma vez que foi deflagrado esse reflexo, que foi apertado esse gatilho, eu brinco com os meus pacientes, não adianta pensar na mãe, na avó, na tia, papagaio, periquito, no que for, que vai gozar, né? Então, o nosso trabalho tem que ser feito para evitar que isso seja deflagrado antes do momento desejado, né? E a medicação é um grande aliado nesse processo. Então, dentro dos antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são hoje os mais utilizados. Os tricíclicos também têm uma resposta bem interessante. Agora, o que vale lembrar e pensar quando a gente fala em medicação? Acho que como em quase tudo na medicina, a gente não tem um sempre e um nunca, né? Então, tem pacientes que vão responder muito bem à medicação, né? Às vezes com doses super baixas tem uma resposta excelente, tem uma boa adaptação com efeito colateral, então o remédio se encaixa aí redondinho. Tem pacientes que não respondem, mesmo com uma dose alta, mesmo com combinação de medicamentos, né, trocas, enfim, o paciente não tem a resposta que a gente gostaria. Tem pacientes que às vezes vão ter por um tempo, depois essa resposta diminui, então sempre é muito individual. Para a gente falar em tratamento medicamentoso, em resposta, isso vai ter que ser feito uma avaliação muito individual, porque cada paciente acaba tendo uma forma meio única aí de responder, né? Agora, o que a gente sabe também? Que a combinação do tratamento medicamentoso com a terapia sexual acaba sendo o gold standard, vamos dizer assim, né? O padrão ouro para a gente estar tratando. Até porque, pensando na possibilidade de que esse paciente, num determinado momento, possa deixar de fazer uso da medicação e dar conta, né, desse aprendizado, vamos dizer, desse controle sozinho, a terapia sexual ela acaba sendo uma ferramenta bem importante e bem interessante, né? Então, essa combinação sempre funciona bem, até pensando na possibilidade depois de não precisar mais estar utilizando o medicamento. De novo, lembrando que nem todo paciente, né, vai poder se encaixar dentro dessa possibilidade. Os guidelines urológicos, pelo menos, né, eu não sei qual que é a tua opinião, eles colocam aí as medicações como tratamento de escolha, tratamento de primeira linha para ejaculação precoce primária. Eles colocam que realmente a ejaculação precoce primária, o que responde é a medicação, e a ejaculação precoce secundária são as ejaculações que têm um pouco mais de chance de responder com psicoterapia.
Você tem essa mesma opinião? Então, assim, quando o paciente responde bem à medicação, fica lindo de ver, né? Assim, porque a gente usa o remédio e realmente ele melhora muito o controle ejaculatório e o paciente fica muito satisfeito e feliz com aquilo que ele está conseguindo, né? Tanto ele quanto a parceria. Então, assim, no primário a gente sabe que a gente vai precisar fazer uso da medicação, né? Sempre vai ser o nosso aliado e o início de tudo começa com a medicação. Mas mesmo ele sendo a primeira linha, eu acho que o suporte com a psicoterapia, ele é fundamental. Eu não vejo a psicoterapia não entrando junto aí também, como opção de primeira linha, uma vez que o que a gente vai estar trabalhando na terapia sexual é justamente trazer para o paciente esse olhar, para ele conhecer mais o corpo dele, né, os sinais que o corpo está mandando, de que forma que eu posso fazer para ajudar a fazer esse controle, para não apertar o gatilho antes do momento que eu gostaria, porque a medicação é uma coisa que o paciente, ela tem uma resposta na qual ela não tem que fazer nada, né? Ela não precisa ter consciência disso, simplesmente ela se beneficia desse efeito colateral da medicação, né? Na terapia, a gente vai estar trazendo o paciente para se observar mais, para perceber o funcionamento do corpo dele, né? Que sinais que o corpo está dando de que, opa, peraí que você está perto de chegar lá, né? Então, quais são as alternativas que a gente pode trazer para evitar que esse gatilho seja apertado antes do momento que a gente gostaria? Então, eu vejo a terapia sexual sempre indicada, tanto em uma situação quanto na outra, até com esse olhar de que talvez o paciente, num determinado momento, possa ficar sem a medicação, e que é interessante, né? Se ele puder assumir esse controle sozinho. Mas, de novo, nem todo paciente vai se encaixar dentro dessa possibilidade. Tem pacientes que vão precisar tomar a medicação ao longo da vida para conseguir ter esse controle. Qual que é a sorte? A gente está falando de medicamentos extremamente seguros, né, Gustavo? Então, assim, se precisar, é uma medicação da qual a gente não vai se preocupar com o risco de fazer um dano renal, hepático, cardíaco, enfim, a gente está falando de medicações bastante seguras. Isso também deixa a gente mais tranquilo. Eu não sei se eu já tinha falado, teve uma situação onde... Porque essas medicações são medicações que elas acabam não tratando só a ejaculação precoce. Às vezes é um paciente ansioso, um paciente que tem alguns outros problemas, né, que usa a medicação e que melhoram... Se beneficiam globalmente. Né? E melhoram outros aspectos da vida, né? Isso já faz bastante tempo que aconteceu, teve um paciente que veio aqui, porque geralmente os homens com ejaculação precoce, eles dificilmente vêm com as mulheres junto, né? Então, o que também não está certo nem errado, né? Mas eu lembro que dessa vez, então, veio o paciente me contou que ele estava com problema da ejaculação precoce, né? Eu passei um tratamento medicamentoso para ele, e no retorno ele voltou com a esposa voltou junto. E aí é uma coisa incomum, né? Eu falei, o que será que aconteceu, né? E aí eu pergunto, tudo bem? Como é que estão as coisas, né? Daí eu perguntei, mas que bom que você veio junto, né? Ela olhou para mim e falou assim, doutor, eu tinha que vir aqui conhecer o senhor. Queria ver quem que passou essa medicação para o meu marido, que além de melhorar a questão da ejaculação precoce, esse camarada é outro homem. Bem melhor, sim. Ele é outro homem, ele não é mais aquele mesmo que eu tinha há um mês e meio atrás. Então eu tinha que vir aqui, conhecer o senhor, queria vir aqui dar um abraço no senhor, dizer que eu estou muito, muito grata e que o senhor me ajudou, o senhor salvou meu casamento e que hoje em dia a gente está muito mais feliz, né? Então existem esses outros aspectos, né? Porque às vezes acontece, e às vezes não, uma frequência muito grande do paciente que tem esses distúrbios de ansiedade, esses distúrbios psicológicos, deles terem uma ejaculação precoce do modo concomitante, digamos assim, né? E às vezes se usa a medicação, eles melhoram em todos esses sentidos, né? Sim, sim. Você certamente já deve ter tido vários casos parecidos com esse, né? Não, vários, porque mesmo quando a gente até investiga para questionar com o paciente se ele tem um transtorno de ansiedade mesmo, se ele tem em outros setores da vida prejuízos em função da ansiedade, e às vezes isso até não fica muito claro, a gente não consegue observar tanto, mas quando a gente começa com a medicação, e obviamente a gente vai questionar de uma forma ampla como que ele está se sentindo,
né? E ele traz essa referência de tenho me sentido mais tranquilo, né? Parece que as coisas na minha vida estão mais leves, né? Então, isso a gente escuta com bastante frequência. Claro que tem o outro lado também, né, Gustavo? Pacientes que às vezes até se beneficiam desse efeito de retardar o reflexo ejaculatório, mas às vezes se sentem, eu estou estranho, né? Parece que eu não me sinto eu mesmo. Então, também tem esse outro lado. Mas, de maneira geral, eu acho que o benefício global com o uso da medicação acontece na maior parte dos pacientes, sem dúvidas. Assim. Vamos para a próxima pergunta. E eu achei interessante essa terceira pergunta aqui, Ana, porque ela envolve questões físicas e também questões psicológicas, né? Então, operei do câncer de próstata e fiquei impotente. O que eu tenho que fazer agora? Eu acho que a primeira coisa, você tem que ter calma e procurar auxílio. A gente sabe que mais ou menos 70% dos homens que operam do câncer de próstata, eles vão ter dificuldade com as suas ereções na sequência. E existe uma série de medidas, né, entre comprimidos, entre bomba a vácuo e entre medicação intracavernosa, que ajuda bastante nessas situações, né? Então, as medicações por via oral, elas nem sempre são muito efetivas, né? Isso é verdade nessas situações. Entretanto, é bastante importante que seja feita um tratamento da manutenção da ereção com bomba a vácuo e com injeção. Isso porque todo órgão do nosso corpo que a gente não utiliza, ele acaba sofrendo uma atrofia, e isso não é diferente com o pênis num pós-operatório. Então, pacientes que não fazem esse trabalho de reabilitação peniana, eles podem ter uma atrofia peniana, um encurtamento, e isso pode trazer consequências negativas. Verdade também que essa alteração pós-prostatectomia, ela pode ser uma alteração transitória, uma recuperação da parte nervosa, da neuropraxia, mas existe a necessidade de fazer esse tratamento de manutenção. E com a utilização dessas medicações intracavernosas, geralmente o paciente já consegue voltar à atividade sexual penetrativa, já com o uso da medicação no pós-operatório, ali, questão de 1 mês e meio, 2 meses, já dá para fazer esse tipo de tratamento. E eu queria saber da parte psicológica, Ana. A gente, com uma certa frequência também, a gente acaba abordando a parte psicológica nesses pós-operatórios, né, de prostatectomia. Como que fica a parte psicológica do paciente pós um tratamento de um câncer de próstata, que já é alguma coisa bastante desgastante, Sim. E ele se deparar com essa disfunção erétil, né, que também é uma coisa bastante complicada para o homem. Eu acho que aí entra bem no que você comentou, que o próprio diagnóstico em si já mexe muito com o paciente. Primeiro que vem a palavra antes, que é o câncer. Né? Então, o câncer ele é sempre uma palavra que vem aí cheio de muitas ideias do que aquilo representa, até porque algumas pessoas já têm histórias na família, já teve vivências, né, de pessoas próximas, então a pessoa ela já vem aí com o peso que traz junto com o diagnóstico do câncer, né. Muitas vezes, quando a pessoa recebe o diagnóstico, o tempo entre ter tido o diagnóstico e fazer a cirurgia é um tempo pequeno, a pessoa nem teve muito tempo de absorver aquilo, de assimilar tudo aquilo que está acontecendo, entender realmente como que funciona, né, a cirurgia, quais são os possíveis, vamos dizer assim, efeitos colaterais do procedimento cirúrgico, né, então a coisa é meio que uma avalanche, a coisa acontece tudo muito, muito junto. E a gente sabe que para os homens, tudo que acaba interferindo com a ereção, até por uma questão cultural mesmo, de crenças que existem, né, onde essa ereção muitas vezes fica ausente ou não tão satisfatória, isso coloca em xeque toda né, como ele se vê como homem, a questão então de virilidade, de masculinidade, isso mexe muito, né? Então, a gente vê que esse paciente ele já vem abalado pelo diagnóstico, pelo medo que ele teve eventualmente, né, de vir a óbito, de que aquilo possa matar ele, né? Mas também essa questão dele como homem. Agora, como que eu vou ficar como homem, né, diante da minha parceria ou de pessoas com quem eu venha a me relacionar? Então, esse suporte e esse olhar psicológico eu acho bem importante de ser feito, né? E de trazer um pouco desse acolhimento e dessa tranquilidade para o paciente, de que, calma, as coisas vão se organizar de novo. Então, tudo isso que você comentou, né, de ser feito de forma adequada para que não tenha, por exemplo, uma atrofia ou algum dano
indesejado para o paciente e que ele possa estar retomando a vida sexual dele da forma mais satisfatória. Então, aí eu acho que a terapia sexual entra muito dentro desse trabalho de recuperar a confiança, né, a segurança do paciente, porque não adianta, isso acaba abalando. Às vezes aquele paciente ele já poderia estar tendo uma vida sexual satisfatória de novo, sem dificuldade, mas todo medo, toda ansiedade, toda angústia, frustração em algum momento que ele teve, acaba pesando e ele não consegue relaxar, né, para voltar a viver a vida sexual dele de forma plena e satisfatória. Né? Então, acho que aí entra esse trabalho, que é um trabalho bem importante mesmo, né, de estar auxiliando não só o paciente, quanto a parceria, porque a parceria vai fazer parte desse processo, os exercícios são feitos com o casal, para que a gente possa trazer de novo essa naturalidade, essa espontaneidade que o sexo precisa para estar acontecendo. E esse acolhimento, porque a medicina ela tem evoluído bastante, então o tratamento dos tumores hoje em dia é um tratamento muito mais tranquilo, muito menos invasivo que era antigamente. Sim. Inclusive com a evolução dos métodos diagnósticos, nós temos diagnosticado os tumores cada vez mais precoce, de modo mais precoce, e isso tem facilitado. Então, antigamente, por exemplo, na década de 70, por exemplo, um câncer de próstata, você não tinha muita coisa que fazer a não ser uma orquiectomia. A partir da década de 80, 90, surgiram as cirurgias, os anos 2000 com as cirurgias laparoscópicas, agora desses anos de 2010 com as cirurgias robóticas. Então, hoje em dia, o paciente descobre um tumor de próstata no modo precoce, opera no modo precoce, uma cirurgia, não vou dizer que seja ambulatorial, mas é uma cirurgia quase ambulatorial. Sim. Hoje em dia, dificilmente o paciente fica mais do que 1 ou 2 dias internados para fazer uma cirurgia de prostatectomia. Entretanto, essa questão da disfunção sexual ainda ela pouco evoluiu com a evolução dessas técnicas cirúrgicas. Entretanto, nós temos modos de tratamento bastante efetivos, né? Então, isso não é motivo para não procurar um tratamento adequado, e o paciente que está passando por esse tipo de dificuldade, ele tem que realmente procurar os profissionais que se dedicam a esse tipo de tratamento para procurar a resolução dos seus problemas, né? Ana, eu vou correr um pouquinho, eu sei que você está com um pouquinho de complicado de tempo. Vamos para a nossa quarta pergunta. Ejaculação retardada, tem tratamento? Ejaculação retardada é um verdadeiro desafio, né? Exatamente, eu prefiro a precoce. Então, para o pessoal, a ejaculação retardada é naqueles casos aí onde o homem ele tem uma ereção boa, ele tem uma penetração boa, ele não tem dificuldades com a sua ereção, entretanto, ele não consegue chegar no orgasmo, né? Então, tem algumas causas, né? Eu queria que a Ana falasse um pouquinho a respeito das causas e a respeito de como é que faz para tratar essa doença tão desafiadora que é a ejaculação retardada. Prefiro ficar com a anterior que a gente estava falando, que é da precoce, mas tem tratamento também, pessoal, não é para desistir. Não. Então, assim, a gente tem algumas causas que são orgânicas, vamos dizer assim, né? A gente tem causas medicamentosas, como a gente estava falando no tratamento da ejaculação precoce. Então, às vezes, uma medicação como o antidepressivo, ele pode fazer com que o paciente retarde demais o tempo de ejaculação, muitas vezes até nem conseguindo, quer dizer, ele desiste antes de conseguir chegar lá. Porque nem todo paciente que vai usar o antidepressivo está tratando ejaculação precoce, né? Às vezes o paciente que está tratando um quadro de depressão, de ansiedade, não tinha uma queixa de ejaculação precoce, e para ele esse tempo aumentou de uma forma que ele não consegue chegar lá. Né? Às vezes a gente consegue fazer alguma modificação na medicação para minimizar isso, e daí o tempo de controle ejaculatório volta a ser satisfatório, né? Mas isso depende de caso a caso, porque tem pacientes que a gente não consegue mexer na medicação, e aí a gente vai ter que ir achando outras alternativas. Agora, a gente for pensar nas causas psicogênicas, onde a gente não tem nem uma medicação por trás e nem uma causa orgânica por trás, o que a gente tem muito hoje, principalmente até depois da pandemia, né, que teve aí um aumento do uso, do abuso, vamos dizer assim, da pornografia e da masturbação, onde pessoas que têm um hábito masturbatório dentro de como que eu poderia usar a palavra? Ele cria uma rotina masturbatória, onde muitas vezes ele fica
um período prolongado, né? Vamos supor, começa a assistir um vídeo, aí ele passa de um vídeo, passa para outro, então ele vai estendendo demais esse período de masturbação, então ele vai treinando o corpo dele com isso. Então essa é uma situação que a gente tem de homens que acabam daí na relação sexual reproduzindo isso e demoram demais para conseguir chegar ao orgasmo. A gente tem a situação também que quando a pessoa está se masturbando, a gente tem a pessoa que está recebendo e fazendo é a mesma pessoa, ou seja, ele vai oferecer para ele mesmo aquilo que ele está pedindo. Então, a intensidade daquilo que ele está oferecendo na masturbação, digamos, se for de 0 a 10, ele está no 10 ou no 11, porque ele está dando, né, com a pressão que ele quer, com a velocidade que ele quer, né, no tipo de movimento que ele quer, acessando algo que seja objeto de desejo para ele, seja um vídeo, alguma coisa assim, tudo numa intensidade muito grande, e que às vezes ele não consegue reproduzir isso na masturbação, na relação a dois. E aí aquilo que está acontecendo na relação a dois não é estímulo suficiente para que ele consiga chegar lá, né? Então, de novo, eu não quero falar mal da masturbação é uma coisa super importante, faz parte do autoconhecimento, as pessoas, né, é saudável que pratiquem, que conheçam o próprio corpo, que saibam as suas necessidades, mas dependendo do perfil com que isso acaba acontecendo, aí sim ela pode trazer alguns tipos de prejuízo. Outra situação que a gente tem, Gustavo, que não é tão infrequente assim, às vezes chega um paciente com queixa de ejaculação retardada, e a gente vai nessa investigação conversando, a gente descobre que ele tem um padrão masturbatório que foge do convencional. Por exemplo, aquele cara que fica se esfregando. Tem o jeitinho de se masturbar dele, né? Exatamente. Então, ele fica se esfregando para se masturbar. O que acontece na penetração não simula esse ficar se esfregando, por exemplo. E aquilo, então, que acontece na penetração não traz para ele a referência que ele tem, que ele precisa para conseguir chegar ao orgasmo, né? Então, nessas situações, a gente vai ter que começar a fazer um trabalho de transpor aquilo que ele consegue nas situações em que ele chega ao orgasmo para relação a dois, né, para penetração. Isso é um processo, né? Então, aí, sem sombra de dúvidas, a terapia sexual, ela se faz obrigatória, a gente não consegue chegar em resultado sem que a gente tenha um trabalho aí. E é fácil da gente identificar, porque muitas vezes, então, ele vai conseguir chegar ao orgasmo numa situação, mas não consegue em outra, né? Então, isso já traz dica para a gente de que a gente está falando de algo psicogênico. Legal. E existem aquelas situações também clássicas, né? O medo de gestação, por exemplo, uma coisa que também pode levar à ejaculação. Aquela clássica situação também na qual o homem ele fica, digamos assim, aguardando o orgasmo da mulher, que demora um pouco mais de tempo, e às vezes esse tempo a mais que ele ficou, a relação acabou ficando, talvez, não vou dizer que seja monótona, mas ficando menos excitante para ele. E aí, quando ele esperou a mulher chegar no orgasmo, né, a parceria chegar no orgasmo, aí quando ele vai decidir chegar no orgasmo, aquilo já não está mais tão excitante, e aí ele fica preocupado em ejacular, e aí se preocupa em ejacular, aí larga a mão, né? E às vezes ele perde esse time, ou o que acontece, às vezes também que ele precisou segurar tantas vezes, ele impediu tantas vezes que esse reflexo ejaculatório acontecesse, que ele satura. E aí não vai sair mais, né? Não consegue chegar lá mais porque realmente saturou ali e não vai deflagrar mais. Então, realmente tem várias situações em que ele pode estar presente, né? Mas esse olhar aí da psicoterapia, ele se faz fundamental para estar auxiliando o paciente. Vamos para a nossa quinta pergunta. Fizemos 2 fertilizações, aqui já na seara da infertilidade. A Ana Karina também ela é especialista nessa parte da psicoterapia da infertilidade. Fizemos 2 fertilizações sem sucesso. Meu marido tem varicocele, vale a pena operar? Eu acredito que sim. Se já fizeram 2 fertilizações e não teve sucesso, provavelmente deve ter alguma alteração na qualidade do... Lógico, tem que ver como é que está a questão da reserva ovariana feminina, né? Tem várias questões,
mas a gente, via de regra, a gente acaba oferecendo a cirurgia da varicocele antes de ir para a fertilização. Especialmente quando os homens têm alteração seminal associada. Essa alteração seminal pode ser uma baixa contagem, uma baixa mobilidade, uma baixa morfologia, ou então uma elevada taxa de fragmentação de DNA espermático. É um exame, então esse exame da fragmentação do DNA é um exame que nós temos cada dia mais lançado mão, e ele ajuda a gente a saber como é que está a qualidade do DNA desses espermatozoides. A gente sabe que o material genético do embrião ele é formado 50% pelo material do espermatozoide e 50% pelo material do óvulo. Então, quanto mais a gente conseguir melhorar a qualidade do material genético dos gametas, né, melhor a gente vai ter um embrião. E aproveitando Então, vale a pena operar sim, eu acho que tem que operar. Lógico, tem que ver como é que está a questão da idade, ver se existe algum tempo, porque entre a gente operar a varicocele e ter uma melhora dos parâmetros seminais, precisamos de um tempo entre 3 a 6 meses. Então, tem que ver se a parte feminina tem aí um tempo de 3 a 6 meses de reserva ovariana. Eventualmente, se não tiver essa reserva, talvez induzir uma ovulação e fazer uma criopreservação desses óvulos, operar a varicocele na sequência para fertilização de volta, ou então tentar uma gestação natural. Já aconteceram alguns casos de pacientes fazerem fertilização, não dar certo, e operar a varicocele e conseguir engravidar até naturalmente depois. Então, a varicocele é uma doença que vale a pena investir. Mas eu queria aproveitar a presença da Ana Karina. Ana, você sabe que faz alguns anos que já saiu uma pesquisa. Então, eles pegaram os casais que desistiram do tratamento de reprodução assistida e perguntaram para eles qual foi o motivo da desistência do tratamento. A ideia seria que a desistência do tratamento foi por conta de motivos financeiros, tendo em vista que são tratamentos bastante custosos. E, para surpresa de todos, a maior parte dos casais que desistem do tratamento da reprodução assistida é por conta da parte psicológica e emocional associada. O tratamento de fertilização é um tratamento emocionalmente bastante desgastante, né? Sim, sim. Todo mundo que está tentando uma gravidez natural, vamos dizer assim, cria uma expectativa. Então, quando desce a menstruação, vem aquela sensação de, puxa, não deu certo, né? Mas quando o paciente ele chega no tratamento para infertilidade, ele já passou por esse processo, né? Quer dizer, ele já tentou pelo menos por um ano lá, para daí começar uma investigação, para daí ver que realmente eles têm indicação de fazer um tratamento para isso. Então, assim, o tempo em que ele já vem passando por essas frustrações é enorme, né? E quando ele vai, por exemplo, para uma fertilização, muitas vezes é aquela sensação de, não, agora o problema está resolvido, né? Agora a gente tem um óvulo, a gente tem um espermatozoide, foi fecundado, só vai colocar aqui dentro do forninho e está tudo certo. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Então, toda a questão emocional que tem por trás desse preparo para chegar nisso. Então, né, a coleta dos óvulos, que a gente sabe que também é uma coisa, um processo muitas vezes desgastante para as mulheres estarem passando, né, Gustavo? Tanto para o homem também. Então, toda a expectativa que existe por trás disso, quando não acontece, realmente isso gera um abalo emocional muito significativo para os casais, né? Então, e às vezes a gente vê pacientes que tentam uma vez e não quer tentar mais, justamente com essa justificativa de eu não dei conta, né? Foi muito difícil para mim. Eu acho que se eu tentar uma segunda vez e não der certo, eu não suportaria de novo. Então, realmente, esse impacto emocional que está por trás dos pacientes em tratamento para fertilidade é difícil, né? E por isso a importância de um suporte, de um apoio emocional para auxiliar e dar assistência para que esses casais consigam estar lidando, né, com as situações. Porque quando dá certo, deu certo, né? Não tem o que trabalhar, mas nos momentos em que não vem o resultado desejado, ter esse suporte, essa assistência é bem importante também. A infertilidade é uma doença que afeta muito a questão emocional do casal também. E os casais que estão passando por essa dificuldade, então eles se beneficiam bastante também do suporte psicológico, né, Ana? Exatamente. Mas beleza, pessoal, então a gente já está então com
40 e poucos minutos aí, eu prometi que eu ia liberar a Ana até 6h30. Ana, obrigado pela presença, é sempre muito bom falar com você, é sempre muito bom aprender com você. A gente faz uma equipe tanto, eu tenho muito orgulho de você pertencer à nossa equipe, e é tudo muito legal. Hein? Eu que agradeço, adoro estar conversando sobre esse assunto que nos encanta e que é a nossa paixão, né, Gustavo? E realmente fazemos uma equipe tanto. Eu acho que os pacientes que têm essa demanda e que a gente pode tá ajudando, eu me sinto sempre muito feliz em poder colaborar, né? Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Encerrar a semana assim foi muito gostoso. Joia. E vocês que vão assistir a live depois, podem deixar as perguntas aqui abaixo. Sempre eu e a Ana, a gente está dando uma olhada no canal, sempre respondendo a todas as perguntas. E a nossa missão aí realmente é ajudar todos vocês. E sintam-se muito acolhidos. Eventualmente, se vocês forem de Curitiba, quiserem vir aqui fazer uma consulta individualizada. Se não forem de Curitiba, tem a opção também de fazer uma avaliação por telemedicina. Hoje em dia, essa é uma opção. Então, sintam-se à vontade e estamos aqui à disposição de vocês para ajudar. Beleza, pessoal? Então, uma boa tarde a todos, um bom final de semana.